Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O jeans é único. São vários. São todos. Serve para tudo e para todos. Se adapta, evolui, transforma. Ontem, hoje e sempre. É cultura e comportamento de uma sociedade. Isso é Jeanswear. Para a Vicunha Jeanswear, é Jeans Identity. Olá pessoal, prazer estar aqui mais um MM Talks e agora para falar com o Carlo Pereira, que é o CEO do Pacto Global no Brasil e conversar sobre, enfim, uma série de assuntos que o Carlo já é realmente um parceiro nosso aqui da Exame há um bom tempo e sempre tratando da transição energética, mudanças climáticas, economia verde, de uma forma geral. E, Carlo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer. E acabou de chegar de Belém, onde já esteve ali debatendo com algumas pessoas importantes. A gente conversava aqui, né, até com o Ban Ki-moon, que esteve lá em Belém também. Como é que você está enxergando aí esse momento do Brasil e da economia verde? Rodrigo, uma alegria estar aqui com você, como sempre, meu amigo, e com seus ouvintes, internautas, nem sei como chama isso, mas um prazer enorme estar com você. Olha, essa discussão em Belém ela foi muito importante, né? Ela foi importante porque conseguiu reunir vários atores, né, da sociedade civil, do setor privado, do governo, em torno dessa discussão, né, de uma transição ecológica, como o governo está falando, relacionada ao pacote de transição ecológica. Eu acho esse nome meio 1980 demais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para falar do papel do Brasil nessa transição para uma economia de baixo carbono ou de carbono neutro, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, sem dúvida nenhuma, mas, obviamente, ali pela perspectiva do Brasil. Quais são os riscos e oportunidades para o nosso país? Vamos fazer uma conexão Belém-Nova York, né? Porque estamos aí às vésperas da Assembleia Geral. Inclusive, bom, eu também estarei lá em Nova York, a Exame, né, de uma forma geral, estará lá sempre parceira do Pacto. Teremos um grande evento também para debater esse papel do Brasil na transição. E o que o Pacto está preparando nessas... Começa, né, no dia 12, né? E aí vai uma série de eventos até o dia 23, né? O que vocês estão preparando para levar o Brasil e essa agenda lá para Nova York? É isso, Rodrigo. E se colocou de maneira muito assertiva, você conhece bem a história, você já esteve lá com a gente, faz parte dessa construção, sem dúvida nenhuma. E o objetivo de fazer essas agendas, não só em Nova York, mas fora do Brasil, né? O Pacto Global do Brasil fazendo fora do Brasil, é justamente para isso, né? Para a gente levar a discussão do que está acontecendo no Brasil. A gente sabe que muitas vezes o país como um todo, o setor empresarial aqui, é vítima, muitas vezes, por que não,
de alguns exageros, algumas fake news, até porque não, né? Então é importante a gente levar uma discussão séria, né? Não só também, claro, fazer um showcase de empresas lá fora, mas levar uma discussão séria e mostrar tudo que a gente tem de bom, porque a gente tem muita coisa boa, né? Então, o que a gente vai fazer esse ano, como você bem comentou, 12, 13 e 14, na verdade, até metade do dia, tem as atividades dos nossos amigos do Brasil Climate Summit, né? Então, muita gente boa envolvida, muitos brasileiros, mas também gente, não só dos Estados Unidos, do mundo todo, né? Essas semanas em Nova York são semanas que o mundo todo não só está dando atenção para a cidade, mas está todo mundo lá, né? Então, a semana da Assembleia Geral, 150 chefes de Estado, e a semana da Climate Week também. Então, no 13 e 14, os amigos do Brasil Climate Summit reúnem ali muita gente importante para falar da questão de clima, né? Para falar da questão de crise climática. E esse ano vão dar uma relevância ainda maior para a parte de oportunidades de negócios, né? E depois, no dia 13, no dia 14 e 15, a gente vai, então, para o prédio da ONU, onde a gente tem o SDG Brasil, né? Do acrônimo ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, no Brasil. Ou seja, o que as empresas estão fazendo aqui no Brasil para tratar os temas ambientais, sociais e de governança. E o programa está bastante denso, né? A gente tem desde uma parte mais pirofágica, como eu brinco, né? No sentido de que a gente vai ter um show com a Loki indígenas, já teve esse show ano passado, é algo muito, muito, muito raro na história da ONU, 70 e tantos anos daquele prédio, da sede da ONU ali em Nova York, poucas vezes a gente teve shows como esse que a gente vai ter lá dentro, né? Então, isso é uma coisa bastante emblemático. Então, o Alok com indígenas e, claro, tem muito também de conteúdo, né? Então, nesse conteúdo, a gente vai levar muitos empresários, sociedade civil e também governo, mas sempre pensando no nosso mandato, que é discutir o setor empresarial, né? E a gente vai fazer isso numa abordagem bastante diversificada, eu diria, né? Então, a gente vai ter ali desde Amweb, né, que é uma futurista norte-americana, que é bastante famosa, né? Então, acho que é legal para a gente começar a discussão. E aí, além dela, a gente vai ter, por exemplo, Hillary Clinton discutindo uma questão ali mais de direitos civis e também questão de infância. Teremos ainda o doutor Drauzio Varela, várias figuras aqui do Brasil também da mídia, como, por exemplo, Maju Coutinho, né? A Gabriela Prioli também estará lá conosco, e, enfim, e gente também de governo que vai estar presente nas discussões com a gente lá, tá? Mas daí o tema, lembra que eu falei que o anterior, evento 13 e 14, eles são focados em clima, e aqui a gente vai tratar de vários temas. Interessante, porque é bom a gente trazer o que vai acontecer nas próximas semanas, o que vai acontecer em Nova York, porque quando a gente fala de economia verde, né, eu penso que nós estamos num momento de decisão para uma série de coisas. Então, entramos agora em setembro, no mês da Assembleia Geral da ONU, levando, quer dizer, uma série de eventos, uma série de empresas, uma série de líderes empresariais também, além dos líderes políticos, obviamente, que vão passar 15 dias ali discutindo todos os aspectos dessa transição. Porque no final do ano, em dezembro, nós vamos ter a COP, que é em Dubai, quando haverá o tal do Global Stock Take, que é um balanço, né, das ações do Acordo de Paris dos últimos 2 anos. E eu imagino, Carlos, que esse Global Stock Take, esse balanço não vai estar bom. Né? E aí que
que eu penso que a partir do ano que vem uma aceleração das ações de transição para a economia verde. Você que está em contato realmente com as empresas, só falando desse assunto, você enxerga também que é um momento que nós vamos ter essa virada, né, um ponto de virada aí na transição? Olha, Rodrigo, e o que eu sempre falo, você sabe disso, né? Quando a gente olha para frente, dá um certo desespero, né? Porque quando a gente fala de crise climática, né, os efeitos estão cada vez mais presentes, né? Então, em todos os lugares, para todas as pessoas, claro, aquelas menos favorecidas sofrem muito mais, né? Mas a gente tem que ter clareza de que os efeitos eles estão cada vez mais evidentes, porque os eventos estão cada vez mais extremos e frequentes, né? Os eventos climáticos, né? Então, esse é um ponto. Agora, quando a gente olha para trás, né, eu que estou nessa discussão há um bom tempo, né, então, quando você olha essa agenda há 20 anos, quando você olha essa agenda há 15, há 10, há 5 anos que seja, né, a gente vê que a gente acelerou muito, né? Ah, Carlos, você está dizendo então que está com uma velocidade boa. Não estou dizendo isso, né? A gente precisa acelerar ainda muito mais, tá? Mas, de fato, a transformação que a gente teve ao longo desses últimos 5 anos é inacreditável, né? Então, quando, por exemplo, o Al Gore fala que a gente está vivendo a revolução da sustentabilidade, né? Para ele tão estruturante quanto a revolução industrial e tão dinâmica, tão rápida quanto a revolução digital, eu acho que ele não está exagerando, né? Acho que, de fato, a gente tem visto isso, uma aceleração muito forte. Sempre gosto de lembrar que quando da COP de Paris, né? Então, a gente está falando de 2015, ali menos de 30%, 26% das emissões globais estavam ali comprometidas com neutralização, né? Hoje a gente está aí com mais de 90%, né, indo para uma totalidade. Claro que tem uma distância entre compromisso e realização desse compromisso, atingimento dessas metas, né? Mas o que eu entendo é que, e até uma coisa muito interessante de se perceber aí, muitas vezes, Rodrigo, as empresas contratam essas metas de neutralização sem ter ideia de como vão atingir, né? E aí, é claro, é fácil você olhar e falar assim, mas isso é greenwashing, né? Como assim, né? É porque tem muita tecnologia que não, ainda nem está disposta, né? Nem está ali para ser utilizada, né? Não está ainda em operação. Então, não é que é um greenwashing, né? O que está acontecendo, na verdade, é que as empresas elas estão falando, olha, eu vou assumir esse compromisso, né? E independente de como isso vai acontecer, mas eu vou atingir essa meta, né? Então, por isso que eu acho que a gente está vivendo uma mudança muito significativa, né? O mercado financeiro, que acho que foi talvez o último aí, né, a encampar, ele está vindo com muita força também, já percebeu que os impactos vão ser muito onerosos, né? Então, toda a comunidade empresarial, eu entendo que está mobilizada. População, né, como eu falei, até por conta dos efeitos, cada vez mais cobrando empresas e governos para que tomem ação, porque estão sentindo que está piorando cada vez mais, e, do outro lado, governo, como eu vi esses dias, inclusive, uma matéria falando em avalanche de regulações, né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Fora isso, também, uma avalanche por consequência de litigação, né? Então, litigação climática, a gente está aí no mundo por volta de 2.000 já, né? E aqui no Brasil, a gente tem por volta de 50 processos que são aí atrelados, podem ser caracterizados como sendo litigância climática. Trouxe um aspecto que eu acho fundamental, inclusive um aspecto que eu vejo que há uma mudança econômica também muito grande, que é o fato de que os mais pobres são os mais afetados. E aí eu entendo que há um cenário no qual vamos falando até de países, né? Os países que foram os mais responsáveis pela
pelas mudanças climáticas, ou seja, os países desenvolvidos, que mais se aproveitaram da Revolução Industrial, são os que estão em melhor condição de resolver o problema. E também são os que serão menos afetados pelas mudanças climáticas. Isso eu acho fundamental, porque cria um momento de mudança até geopolítica que vai ter uma grande consequência na economia e, para o Brasil, abre um novo cenário, né? Que eu acho que é o que estava sendo discutido ali em Belém, né? com essas questões. Você enxerga que o setor privado brasileiro ele está conectado com essa tendência e enxerga realmente que, olha, de repente abre-se um caminho para o Brasil que talvez nunca houve, né? Uma oportunidade como essa. A gente tem, como o Larry Fink fala, né? A gente está na carta dele de 2020, né? O CEO da BlackRock, que a carta era muito falando de clima, né? E ele falava que a gente está num momento de movimento de placa tectônica. Então, as coisas estão acontecendo de maneira muito forte, né? Essa é uma certeza, tá? Então, a gente vê, por exemplo, né, Rodrigo, se a gente pegar com relação até investimentos financeiros, né? Uma observação que eu acho interessante, né? Para quem gosta do Ian Bremmer, né? Então, The Eurasia, clima, de novo apareceu, né? Então, todo ano eles soltam ali listas dos principais riscos que eles percebem, né? Geopolíticos, principalmente, e ali eles trazem clima, né? Mas diferente dos outros anos, clima não entrou por conta do impacto da crise climática, né? O impacto dos eventos climáticos, tá? Entra como? Entra por meio de guerra comercial entre os países na corrida para serem provedores de tecnologia para a transição, tá? Então, isso foi bem interessante. E a gente vê acontecendo, né? Então, a gente vê a União Europeia com muita legislação, tá? Inclusive, ao perceber que estava ficando de fora dessa disputa tecnológica, né? Aí também fez um investimento muito pesado, né? Então, veio com o Green Deal e vários outros pacotes subsequentes, né? A gente está falando mais de 1 trilhão de euros. Estados Unidos, do seu lado, a gente pode falar ali no IRA, Inflation Reduction Act, também o pacote de infraestrutura de ambos os partidos, né? A gente também está falando em 1 trilhão e tanto de dólares, né? Então, a China também, né, com um plano quinquenal ali que fala de todo o investimento também em, por exemplo, energia renovável, né? Então, energia renovável que o ano passado ultrapassou o 1 trilhão de dólares em investimento em capacidade instalada, em nova capacidade instalada, né? Então, Rodrigo, perceba que assim, tem muita coisa acontecendo, né? Só isso que eu falei, né, grandes números, eu diria que a gente está falando, sei lá, algo perto de uns 10 trilhões de dólares, né, que seria 10% do PIB mundial. Pode não parecer tanta coisa, porque esses investimentos para vários anos, né? Só que a gente tem que contar, por exemplo, o BNDES tem uma conta meio rápida ali, no sentido de cada real que o BNDES coloca, ele consegue atrair ou mobilizar, né, 5 outros reais, né? Então, estou falando aqui fazendo essa mesma conta aí de, por que não, 50 trilhões de dólares aí que vão ser mobilizados nos próximos anos, né? Então, é muito importante, é muito significativo, né? Agora, voltando para a tua pergunta, com relação ao setor empresarial brasileiro, né? Quais são as minhas preocupações? A gente acabou, né, e deixar bem claro aqui que eu não sou nem um pouco contra crédito de carbono, você sabe bem disso, né? Mas fico sim muito preocupado porque a gente fala só em crédito de carbono, tá? Só também uma generalização ruim, mas assim, você vai conversar com alguma liderança empresarial, ela vai falar o quê? Vai falar, olha só, sim, crise climática, nossa, muita oportunidade com crédito de carbono, né? Assim, Rodrigo, uma coisa que eu tenho insistido, né? Parem de pensar isso, né?
O crédito carbono, ele sempre foi pensado como sendo a cereja e não o bolo, né? E a gente traz no discurso como se fosse o bolo, né? Então, o que eu quero dizer, né? A gente tem sim uma vocação natural que faz com que a gente tenha uma vantagem comparativa aos outros países, né? Vamos lembrar que, por exemplo, enquanto o Brasil tem 85% de energia elétrica renovável, né? Outros países têm, em média, 80% de fóssil. Então, isso é muito importante. Outra coisa, né? A gente fala, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha quer ter a matriz energética que a gente tem em 2050, que a gente tem hoje, tá? Então, a gente tem uma vantagem comparativa muito clara, tá? Qual o perigo aqui? E perigo quando a gente faz uma análise histórica, né? Por várias vezes, o Brasil acabou perdendo oportunidades, né? E nesse sentido também, eu fico muito temeroso que a gente perca mais uma oportunidade, que é essa oportunidade da transição para uma economia de baixo carbono, tá? Então, a gente não pode achar que a nossa vocação natural vai garantir tudo. A gente não pode deitar em berço esplêndido achando que a coisa vai acontecer sozinha. Não vai, né? Então, por exemplo, ao falar com as empresas, eu faço uma pergunta muito simples, que é, olha, todos esses pacotes que estão aí, toda a legislação pesadíssima, pesadíssima, né? A gente poderia falar do CBAM ou de várias outras legislações referentes à crise climática, né? Qual que é o impacto que vai ter na sua empresa? Poucas são aquelas empresas, Rodrigo, que conseguem me responder, tá? De bate-pronto, pelo menos, com clareza, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente vai falar de clima, a gente tem que pensar numa governança climática, né? Então, a gente tem que pensar em entender e ter clareza de quais são todos os riscos que tem aí, né? E aqui eu não estou falando só de impacto físico de um evento climático extremo, eu estou falando de uma legislação que vai aumentar o imposto para determinado produto que tenha um conteúdo de carbono superior ao produto europeu, como é o exemplo do CBAM, né? Então, esse é um efeito, ou isso pode ser, na verdade, uma coisa boa para a gente, né? Dado a vocação natural, dado a matriz energética primária, energia elétrica, né? Pode ser que nosso produto ele tenha um conteúdo de carbono muito menor, como é o caso de alumínio e vários outros aí que, inclusive, estão ali listados no CBAM, né? Mas fato é que a gente tem que ter clareza, a gente tem que estudar a fundo para entender qual que é o impacto. Pode ser que seja positivo, bom que seja, mas pode ser negativo. Como a gente vai trabalhar isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma discussão muito clara, muito séria com a sociedade brasileira para que a gente entenda de fato quais são riscos e oportunidades que a gente tem, tá? Porque de um lado a gente fala em crédito de carbono, do outro lado a gente fala em florestas, né? Então, assim, sim, temos essas duas oportunidades, inclusive, né? Elas podem se somar, mas está muito longe de ser só isso, tá? A discussão é muito mais ampla. Inclusive, você citou alumínio, eu tive recentemente com o pessoal da CBA e o interessante, aí para dar uma dimensão, né? Me falavam que o alumínio brasileiro ele tem ali um fator de carbono, não lembro exatamente qual que é a unidade, mas é um fator 3 ou 4, né? Que, em termos de emissão de carbono. A média global é 12. Quer dizer, nós estamos falando de 4 vezes menos, né? E se pegar os países asiáticos, principalmente, são muito dependentes de fóssil e carvão, aí a média vai para 15. Então nós estamos aqui quase 5 vezes menor. Mas o interessante é que vai muito em linha com o que você está trazendo. Isso não é uma coisa só porque o Brasil tem floresta, é uma questão que há um investimento em tecnologia, há um planejamento de longo prazo para que você, né, mantenha ali uma matriz energética, para que você desenvolva até novas fontes, né, de energia. E eu vejo que as empresas mais avançadas
elas estão nesse caminho, ou seja, ok, eu tenho uma vantagem competitiva, mas eu preciso de investimento em tecnologia, eu preciso de inovação, eu preciso, né, ter esse planejamento. E aí eu acho que é um pouco, talvez, quer dizer, há essa mentalidade, na minha visão, há essa mentalidade no setor privado brasileiro, mas me parece que é preciso ter uma disseminação maior, né? Para que isso seja realmente um padrão e não apenas ali a vanguarda. É exatamente esse o ponto, né, Rodrigo? A gente tem vários exemplos excelentes, né? Então, você citou aí CBA falando de alumínio, né? A gente poderia falar aqui Gerdau, né? A gente poderia falar na Sigma Lithium, por exemplo, que, né, tem esse minério super estratégico que é o lítio, minério esse estratégico, claro, para a transição energética e que é, né, um lítio super sustentável, né? Então, a gente tem sim bons exemplos, né? Mas a gente tem que levar isso para a economia como um todo, né? Mesmo quando a gente fala da economia fóssil, que também é necessária para a transição, a gente tem que ter essa clareza, né? Não dá para simplesmente o modo de vida que a gente tem hoje, falar, ó, desliguem tudo que é de economia fóssil, tudo que é ali movido a combustível fóssil. Não dá para a gente fazer isso, né? A gente tem que ter essa clareza, né? Então, por exemplo, mesmo nessa transição, mesmo o petróleo brasileiro, né, pré-sal, principalmente, ele é um petróleo de conteúdo de carbono muito menor que a média global, né? Então, até nisso, até no fóssil, o Brasil tem ali uma vantagem quando a gente fala em carbono, né? Agora, por que da mobilização tão importante? Como você bem disse, a gente tem que levar para as empresas como um todo, para o setor empresarial brasileiro como um todo. E aí tem um outro ponto muito importante, que é com relação à governança global climática, né? Então, o que eu quero dizer aqui, Rodrigo, a gente sabe, por exemplo, que muitas das ferramentas, indicadores, índices e etc., relacionado a clima, eles são feitos pelos países do hemisfério norte, né? E aqueles que têm uma influência do clima, né, são feitos para um clima temperado, né? Enquanto, por exemplo, quando a gente fala, principalmente, vou citar um exemplo, o próprio SBTI, Science Based Targets Initiative, que é uma iniciativa que o pacto com o CDP, WWF, WRI toca, né, aqui no Brasil também, e a gente tem muitos setores com muita dificuldade de aderir a essa iniciativa. Por quê? Porque tem muito uma perspectiva de um clima temperado, né? Tem uma perspectiva de uma redução significativa de emissões por empresas que são muito intensivas em carbono. Então, energia elétrica, por exemplo, né? Acabei de falar, imagina, a gente tem 80 fóssil e 20 renovável. Então, quando você vai fazer um delta aí na redução de emissões, você consegue fazer, né? Agora, para uma empresa que já é 85% renovável, né, é muito difícil de você perceber como que você vai fazer essa redução, né? E essa redução ela vai ser, claro, muito menor do que uma redução numa empresa dessas que emitem muito, né? Então, essa discussão também é importante, mesmo com relação a florestas, né? Essa é outra discussão super importante da gente ter uma governança global mais liderada, né? Que você tenha mais os países do sul à frente, né? Vamos lembrar que 80% das florestas tropicais, né, elas estão onde? Elas estão entre Brasil, Congo e Indonésia. Então, a gente não pode ficar fora dessa discussão, né? E não pode ficar fora, e, pelo contrário, tem que liderar essa discussão, tem que pautar essa discussão. Afinal, né, pensando aí em florestas tropicais, por exemplo, a gente que detém esse ativo, né? Então, nada mais justo do que a gente pautar muito da discussão. É uma agenda que, obviamente, nos favorece, né? Mas eu acho que exatamente o que você está trazendo. Nos favorece, mas não dá.
os outros países, as outras empresas de outros países também estão parados esperando o Brasil né, se resolver aí. E se a gente dormir no ponto, a gente perde a oportunidade. Não vai ser a primeira vez, inclusive, né? Mas eu queria agradecer, Carlos, muito obrigado por essa conversa. É sempre muito engrandecedor, eu acho, para o debate, não só no ESG, mas acho que para a economia de uma forma geral, porque é um momento muito importante. E também é um prazer que a gente vai estar junto aí em Nova York para a Assembleia Geral. Você vai estar lá levando o Brasil, né, fazendo esse advocacy aí do Brasil, e a Exame estará lá cobrindo o evento do Pacto, cobrindo os empresários brasileiros e também essa discussão geopolítica importantíssima que acontece aí na ONU. Então, muito obrigado e espero conversar Rodrigo, com você. Rodrigo, se eu puder Claro. Só adicionar aqui um ponto. Obrigado pelo espaço sempre, né? Mas lembrando também, né, que há um movimento muito forte também no Brasil, sociedade civil, empresas e governo, né, para que de fato a gente seja protagonista nessa agenda, né? Então, mesmo o PAC agora que foi apresentado, a gente está falando de R$1,5 trilhão mais ou menos, ele traz muito dessa componente de pensar em infraestruturas para uma transição, né? Quando eu falo em transição, não é só mitigação aqui, mas também adaptação e resiliência das cidades, né, e das populações menos favorecidas. E o pacote de transição ecológica, ele também, claro que, como o nome diz, ele é justamente para isso, né? Então, tem acontecido muita coisa nos últimos meses, né, referente a essa transição para que o Brasil seja, de fato, protagonista na discussão. Não, sem dúvida. É um papel que o Brasil, é natural do Brasil, né? O Brasil só não será se ele renunciar, mas eu acho que também é possível ter uma agenda ainda mais propositiva e realmente colocar um novo estilo de desenvolvimento, né? Uma nova onda de desenvolvimento muito mais sustentável e muito mais impactante até para a base da pirâmide, né? Acho isso fundamental. E eu acho que o setor privado também é fundamental aí nessa discussão e a gente, quer dizer, fazer realmente esse advocacy é uma coisa que inclusive me dá muito prazer de fazer, mas é um momento bem importante, eu acho. E é isso. Nos vemos em Nova York, então. Obrigado, Rodrigo. Valeu. E falando da LOC, só mandar um abraço aqui pro Otávio, que coloca essa bagunça toda lá, e realmente é fantástico você estar lá no prédio da ONU, os indígenas brasileiros lá cantando e fazer aquilo, é uma coisa fantástica. O Brasil precisa ser exportado, né, cara? O Brasil é uma maravilha, poxa. A gente precisa exportar mais o Brasil. Sem dúvida. Legal. Bom, e obrigado aí pela audiência. Ficamos aqui mais nesse MM Talks e nos vemos na próxima.